Bom dia a todos. Vamos começar essa mesa redonda nesse momento. Então, nós tivemos várias apresentações no dia de ontem a respeito da cannabis, a respeito de componentes isolados da cannabis. Então, eu acho que todo mundo já teve uma boa introdução a esse tema, para quem já conhecia ou não. E nesse dia a gente vai começar mais com uma visão ali na frente das pessoas que precisam de usar de forma terapêutica a cannabis. Então teremos de início a apresentação do Maicon com essa visão mais do paciente e suas dificuldades para o tratamento. Infelizmente a Stephanie não pôde estar presente, é uma farmacêutica que daria essa visão do profissional de saúde sobre o tema, mas temos o Eric, que também vai dar uma visão bem ampla dessas dificuldades que podem estar aí separando o paciente desse possível tratamento. Então, de início, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite aqui para eu mediar essa banca e convido de início o Maicon para começar a sua apresentação. Lembrando que no final a gente vai ter um bom tempo para perguntas, então podem ficar à vontade para ir anotando as perguntas. Não sei se tem apresentação online também, tem acompanhamento online? Tem? Então vamos pensar que a gente vai ter um bom tempo para discutir no final, já que em vez de três, teremos dois apresentadores. Então, Maicon, muito obrigado pela sua presença e vir aqui trocar a sua experiência e contar. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui na Cotecan, fazer parte desse grupo. Queria agradecer a todos e parabenizar pelo evento. Fui convidado para falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a minha história de vida, sobre o acesso da cannabis no interior de São Paulo, aqui na minha cidade, em Araraquara. Eu acho que antes de eu falar do acesso da cannabis, eu preciso falar sobre como que eu cheguei até a cannabis, né? Eu tive um processo patológico. Eu tive uma doença aos 17 anos de idade e fiquei internado por 18 meses. Foram 1 ano e meio de internação, foram 28 dias em coma induzido, devido a uma pancreatite que eu tive aos 17 anos de idade. É importante a gente lembrar que nós estamos falando de uma medicina aí de quase 30 anos atrás. Nós não tínhamos aqui na cidade do interior uma ressonância magnética, uma tomografia, nada disso. E foi de repente, num sábado, eu me lembro até hoje, eu saí, voltei para casa à noite e durante a madrugada eu comecei a passar mal. Muito vômito, muita diarreia. Passei mal a noite toda, a madrugada toda e, obviamente, pela manhã eu já estava totalmente desidratado e pedi para meus pais me levarem para o hospital. E depois de 18 meses eu saí. Eu fiquei as 3 primeiras semanas tratando essa doença que a gente não sabia o que era. Eu fiquei isolado num quarto, tratando como se fosse uma hepatite. Todo mundo desconfiava de hepatite, os médicos desconfiavam muito que era uma hepatite, mas os exames não batiam. Os exames não davam a certeza que era uma hepatite. E nisso me mantiveram isolado por 3 meses num quarto de hospital. E foi muito difícil nesse começo. Porque a gente não tinha um diagnóstico, não chegava num diagnóstico e eu piorava a cada período. De manhã eu estava de um jeito, à tarde eu já estava de outro e à noite de outro. Eu me lembro que nessa primeira semana, em uma semana eu perdi 16 quilos. Então, para vocês terem noção, pele e osso, assim, perdi muita massa magra, isso no começo da patologia. E aí, como nós não tínhamos ressonância, não tínhamos nada, os médicos, de comum acordo com a minha família, assumiram o risco de fazer uma laparoscopia exploratória. Nada mais é do que vamos abrir ele e vamos ver o que está acontecendo lá dentro. E quando eles decidiram fazer essa cirurgia, que já se tornaria aí uma cirurgia de risco, que eu estava muito debilitado, ao realizar esse procedimento, eles detectaram que houve um rompimento do ducto biliar, de um dos ductos biliares. Traduzindo isso, é um caninho que sai do pâncreas, onde passa a bile. Hoje a gente já sabe
que foi uma pedra na vesícula que saiu, entupiu esse caninho, esse ducto biliar, e o meu corpo produzindo bile continua emitindo bile, tentando passar por esse cano até que ele não aguentou a pressão e se rompeu. A bile, acredito que todo mundo saiba que é bem ácida, né? Dentro desse ducto biliar ela passa, o ducto foi feito para ela passar, para ter essa drenagem, porém, quando ela extravasou, rompeu e caiu no meu corpo, ela foi corroendo os meus órgãos. Correu a cabeça do pâncreas, eu tive 4 perfurações no intestino, corroeu minha vesícula, corroeu meu apêndice. E isso não foi tudo de uma vez, não foi nessa primeira cirurgia. Nessa cirurgia primeira, eles fizeram apenas a laparoscopia exploratória, detectaram que esse ducto biliar estava rompido, colocaram um dreno, no qual eu vivi anos com esse dreno, então toda a bile que eu produzia ela era jogada para fora. E essas patologias que eu citei, como 4 perfurações no intestino, a cabeça do pâncreas, elas foram surgindo por consequência. Então, por isso, desses 18 meses de internação, e depois dessa primeira cirurgia, eu fiquei aí 28 dias em coma para ver se eu me recuperava. Mas eu fui só piorando. Nesses 18 meses, eu deixei de andar, não podia me alimentar. E aqui eu faço uma pausa importante, ainda me emociono, porque eu passei fome, passei sede. Mas eu não passei fome por causa de dinheiro, não. Eu passei fome porque eu não podia comer. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, a fome, se a gente está com fome, a gente toma um copo d'água e ameniza, né? Mas a sede foi bem pior. Eu me lembro que até hoje eu sou traumatizado por ter passado sede. Eu me lembro que uma vez por dia, às 17 horas, a enfermeira vinha com gás e molhava a minha boca. E num ato de desespero, todos os dias eu mordia as mãos da enfermeira para roubar essa gase e ficar chupando essa gase que tinha soro fisiológico para tentar hidratar ali, né? Então, foi bem desesperador. E aí eu fui piorando por ficar acamado 18 meses. Mas eu vim aqui para falar de maconha, né? Não foi disso. Então eu vou fazer encurtar um pouco. Quem quiser saber mais do meu processo patológico, no YouTube tem uma live no canal da Lilica 420 que por mais de 3 horas e aí eu aprofundo bem nessa parte minha da doença aí. Mas retomando, depois desses 18 meses, 1 ano e meio de internação, eu tive alta para ir para casa e, porém, no meu quarto foi montada uma UTI, onde tinha uma enfermeira o tempo todo comigo e o médico passava uma vez por dia para administrar alguns antibióticos que só poderiam ser administrados pelo médico intravenoso. Em resumo, gente, eu tive que aprender a andar de novo aos 18, 19 anos de idade, aprendi a falar, aprendi a sentar, que foi mais difícil do que andar para mim, porque não tinha controle de tronco. E perdi controle de esfíncter, porque tive que ir por 4 perfurações no intestino, eu usei bolsa de caralho, então todas as minhas fezes eram excretadas na bolsinha de caralho, por 9 meses eu fiquei, perdi controle de esfíncter, usei fralda por muito tempo. Foi difícil, mas estou aqui. Depois desse processo todo, tinha que retomar a vida, né? Eu, nessa fase, tinha terminado o 3º colegial, e me lembro que eu cursei aí 3 meses de cursinho, ainda pensando em prestar medicina. Porém, no 4º mês de cursinho foi quando aconteceu esse processo patológico. Aí eu fiquei afastado da sociedade. Ao retomar, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, que era o que eu buscava, e acabei me encontrando na fisioterapia. Fui fazer fisioterapia, ainda bem debilitado, ainda usando fralda, dificuldade na fala, leve dificuldade ainda para andar, para deambular, mas já andava sozinho, sem ajuda de andadores ou muleta. Mas tinha uma vida muito, muito regrada. Toda a alimentação minha, seja café da manhã, almoço ou jantar, até hoje ela é pesada, toda a minha alimentação, mas nessa fase, além dela ser pesada, eu aprendi a pesar a minha alimentação, por quê? Porque eu tinha que saber o tanto de alimento que eu estava ingerindo para poder fazer a ingesta de amilase, protease e lipase, que só isso que ajudaria a eu completar a minha digestão
fazer o ciclo todo dela. Lembrando que é um Panzitrate, chamava esse remédio. Acredito que tem ainda no mercado, não sei. Eu ainda me livrei dele. E só que tinha muitas reações, muitas reações. Essa amilase, protease, lipase do Panzitrate é retirada dos porcos. E eu tinha muita reação, muita reação. Eu não queria comer porque eu ia passar mal. Aí eu passava mal porque eu não comia e ficava nesse ciclo. Isso no primeiro ano de faculdade já, cursando uma faculdade particular. No meu lugar de fala, eu, homem, branco, hétero, tudo, tive acesso a cannabis na faculdade. Nas primeiras festas que eu comecei a frequentar, o pessoal falava, pô, você não bebe, não come gordura, não come nada que a gente faz. Fuma um baseado, pelo menos, a planta é uma planta, é coisa de Deus. E por muito tempo eu briguei com eles, falando, vocês estão muito loucos. Eu lutei pra vida até agora e agora vocês querem que eu use droga? Vocês estão loucos, preconceituoso, totalmente sem conhecimento algum. Até que um dia eles me convenceram. E não teve mais volta. Foi da seguinte forma, eles a mesma interpretação, né? É uma planta, isso aqui não tem processo químico, não tem nada, isso aqui vai te fazer bem, você vai ver. E aí eu volto lá, no peso de toda a alimentação que eu fazia na minha casa, eu morava com meus pais, comidinha de mamãe, passava na nutricionista uma vez por semana. E ainda tinha muitos problemas de digestão. Muitos problemas de digestão. Muitas dores abdominais constantes, muitas dores. Uma depressão profunda. Eu não tinha mais libido de vida. Não queria, não via objetivo mais para estar aqui. E pedi inúmeras vezes para o meu pai. Eu lembro que no leito do hospital, por muitas vezes, eu falei, pai, não quero mais, chega, eu quero descansar. E meu pai, meu herói, sempre falava para mim assim, meu pai parou a vida, gente, nesse momento e viveu comigo. Ficou no hospital, eu lembro que na UTI, eles montaram um quarto à parte para mim, para poder ficar o meu pai junto comigo. E o meu pai sempre falava assim, filho, você está doente, você não é um doente, vamos reagir. E todo dia ele repetia essa frase para mim. Todo dia, todo dia. E aí, voltando lá para a época da faculdade, eu fiz o uso da maconha por via vaporizada, ou seja, fumei um baseado. E, cara, comida que eu comia na casa da minha mãe, pesadinha, regradinha, eu passava mal. Nesse dia que eu fumei o baseado, eu comi churrasco, eu comi maionese, não fiz ingestão de álcool, mas eu cheguei em casa bem, feliz, sorrindo e com a digestão em dia. Me deu vontade de comer doce. Para quem me conhece, eu como hoje até que bastante doce, mais do que eu devia. E era uma coisa que eu não fazia, porque gordura e açúcar junto não é muito bem indicado para ninguém, né? E, cara, eu falei, meu, eu tô muito bem. Eu comi coisas que eu não como, gordurosas, churrasco, e tô bem. E me deixou essa coisa na cabeça. Voltei para uma segunda festa e fiz de novo uso com os amigos, né? E percebi que eu fiquei muito bem psicologicamente, que me deu força, que eu consegui fazer a digestão completa, do meu ciclo completo da digestão. Percebi que minhas dores diminuíram demais. Minha barriga murchou, ela era extremamente inchada de tantos remédios que eu tomava. Eu citei o Panzitrate, mas eu tomava muitos outros, muitos outros. Vonal, inúmeros outros remédios, que hoje eu fiz todo esse desmame. E falei, meu, tem alguma coisa nessa planta. Eu preciso estudar melhor. E aí, voltando lá, na faculdade particular, um laboratório de informática gigantesco, com inúmeros computadores, e eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar essa cannabis. Eu vou pesquisar isso aí, que deve ter algum efeito. E foi onde eu comecei a encontrar, numa língua inglesa, eu privilegiado novamente, falei, pô, encontrei Rick Simpson.
e comecei a pesquisar um pouco mais sobre o RCO. Para quem não conhece, Rick Simpson é uma pessoa lá dos Estados Unidos que prepara esse RCO e ele teve um diagnóstico de câncer e se autocurou com esse óleo de maconha. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Tá falando o que eu estou precisando ouvir. Mas ainda pouquíssimas informações, era o começo de tudo, 2012, 2013, o Brasil ainda nem tinha ah, chegado os primeiros medicamentos, que foi só em 2014 que isso iniciou aqui, né? Ah, e aí eu comecei a ter essas informações e puxar alguns artigos científicos, não tinha mas pouquíssima coisa. Foi quando eu descubro o sistema endocannabinoide. E aí eu falo, cara, tá aqui, ó, a chave e o porquê dos porquês que estão acontecendo comigo. A gente tem um sistema endocannabinoide, a gente produz. E falei, pô, tá aqui. E comecei a estudar mais. E mais, e mais, e mais. E todos os dias até hoje. Foi quando eu entendi que, pô, realmente, quando eu faço uso vaporizado de uma planta com alto teor de THC, minhas dores diminuem muito. Me dá fome, a tal da larica. Ou seja, é isso que ajuda a completar a minha digestão. Eu tinha um refluxo e uma azia constante. O uso da forma vaporizada, ou até mesmo do óleo, numa dosagem um pouco mais alta, seca as vias. Deixa a boca seca, né? Acabou o meu refluxo. Acabou minhas náuseas. E linkando tudo isso sempre com o sistema endocannabinoide. Falando, tá funcionando. Tô começando a entender. Diminuiu minhas dores, me deu libido de vida, comecei a sonhar novamente. E me lembro que num dia eu cheguei em casa, desde os 10 anos eu faço aula de violão, toco e a música também me deu muita força para estar aqui hoje. E aí um dia desse eu volto, pego o violão ainda com muita dificuldade, o violão ainda pesado para mim, e retomo a minha história com a música. Hoje eu tenho uma banda, a gente tem uma banda de rock and roll nacional e toco hoje até hoje, que também a música é vida. E foi nesse dia que eu falei, cara, acho que eu tô viajando muito. Tá dando tudo certo. Foi quando eu saio do quarto e sento com os meus pais na sala, me lembro até hoje. Meus pais extremamente preconceituosos. E me abro com eles, saio literalmente do armário e falo, ó, tô usando maconha, tem me ajudado, vocês devem ter percebido que eu tô mais leve, mais feliz, que eu tô reagindo, que eu tô voltando a tocar violão, que eu tô estudando mais, que eu tô comendo bem, que eu tô dormindo bem. Olha a minha barriga como tá. Não tô mais inchado, não reclamo muito, ainda reclamava um pouco. Tinha ainda muita dificuldade para conviver com a sociedade, muito preconceito. A gente vem de uma era, de uma geração do bullying. Eu sou um dos caras que mais bullyingava, então também fui bullyingado pra caramba. Não estou aqui reclamando, estou externando, apenas contando para vocês. Então, usava fralda na faculdade, não tinha controle de esfíncter, e não tinha muitos amigos, ninguém queria ficar muito perto. E aí eu comecei a ter amigos de novo. Comecei a desfraldar e comecei a viver. E aí até um dia que eu tomo coragem e falo, bom, eu preciso fazer esse tal de óleo de maconha. Onde eu consigo essa tal da maconha? E no Brasil, em meados de 2010, 2012, e até hoje, a gente só vai conseguir isso de forma ilegal. Fui até uma biqueira, descobri onde tinha uma e fui buscar o meu prensado. E ao chegar com aquilo e abrir aquilo, eu falo, mas não é isso que eu quero. E começo a ter um conflito. Ao mesmo tempo que a planta estava me ajudando demais, venho do prensado, venho do fumo, da forma vaporizada, até descobrir que, bom, eu posso lavar esse prensado. E aí eu descubro que no meio do prensado tem algumas flores, algumas folhas, e começo a produzir o meu óleo. E assim eu utilizei por muito tempo o prensado e produzindo o meu óleo.
Em 2013 eu me caso e a minha parceira, minha esposa, sou eternamente grato a ela, fala, mas não é esse produto que você busca. A gente tem que tentar entender, deve ter uma outra forma. Se isso é uma planta, a gente tem que plantar. Entro num site na Holanda, Nirvana Seeds, e consigo adquirir 4 sementes de maconha. E depois de 3 meses, essas sementes chegam em casa. Eu morando num apartamento de 40 metros quadrados, CDHU, começo a cultivar numa estufa de 80 centímetros por 80, 1,20 m de altura. Começo a cultivar e nisso a gente encontra um médico no Rio de Janeiro, prescritor. Marcamos uma consulta e fomos até lá. E aí, desde 2014, eu tenho um acompanhamento médico e fico de 2014 até 2019 plantando ilegalmente, escondido da sociedade, escondido de mim até, eu digo, de uma forma covarde, até que a minha esposa fala, a gente não pode ficar correndo esse risco com você. Você é um fisioterapeuta, você tem o seu lugar na sociedade e existe um meio legal. Quando eu procuro um advogado e falo, estou produzindo minha medicação, conto toda essa história. Conto a minha história de vida, conto a minha história quando eu começo a produzir a cannabis. E o meu advogado fala, não, você está dentro, a gente precisa entrar com HC. Eu lembro dessa frase até hoje, você está dentro. A gente precisa pedir um HC para você e acredito que seria a forma mais viável de você se proteger. Ainda bem que eu pedi o HC. Peço o HC, a gente entra numa pandemia, em 2020, né? Estoura a pandemia. E aí essa loucura que virou para nós aqui, em 2020. Eu chego em casa, na portaria do condomínio tem pais ou filhos todos os dias pedindo óleo. No caso de um filho pedindo, ó, meu pai está com Alzheimer, está agressivo, está batendo na minha mãe, no meu irmão na hora de tomar banho. Eu preciso do óleo, eu preciso do óleo. No caso de pais, ó, minha filha está tendo convulsão, eu preciso do óleo. Eu chego na clínica para trabalhar, tem gente me esperando, ou gente que eu toco a campainha, eu quero. Você quer fisioterapia? Não, eu quero óleo, eu estou precisando do óleo. E aí eu notando que existe um número grande de pessoas na cidade pedindo, clamando pelo óleo, eu procuro a vereadora Fabiana Virgília, e falo, vereadora, nós precisamos implementar algum programa de cannabis na cidade. Eu me exponho a ela, me apresento a ela, e ela de prontidão já abre as portas da Câmara Municipal da cidade, eu conto toda a minha história e ela fala, bom, eu acho interessante a gente pensar em algo. E nessa primeira visita, eu peço uma agenda com o deputado, na época o deputado federal, Paulo Teixeira, que é quem fez o PL 399, e falo com a Fabiana. Fabiana, eu acredito que o Paulo Teixeira possa nos ajudar. Ela imediatamente liga para o Paulo Teixeira e consegue uma agenda, tudo online, né? Nós estávamos na pandemia, eu, Fabiana e Paulo Teixeira. E Paulo Teixeira imediatamente abre as portas também, me recebe muito bem, e fala, meu, vocês estão do lado de Franca, existe a Flor da Vida, uma associação, assim, 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 e na época a Flor da Vida também não tinha o seu HC. Eu já tinha o meu, mas a Flor da Vida não tinha o seu HC. E nós conseguimos uma agenda com o Enor. O Enor falou, se vocês quiserem vir, nós estamos aqui na pandemia, mas venham, usem máscaras, vamos fazer todo o protocolo e vamos se estreitar, vamos se conhecer. Mais do que depressa, eu e Fabiana montamos no carro, num feriado de 7 de setembro, e fomos até a Flor da Vida, 7 de setembro de 2020. E fomos extremamente, muito bem recebidos pelo Enor e por todo mundo da Associação Flor da Vida. Conto a minha história, falo que a cidade precisa ter alguma coisa. Na época eu falava, precisa ter alguma coisa com a cannabis, porque a população está enlouquecendo. Agora com a pandemia está pior ainda, as pessoas estão muito inflamadas. E aí o Enor fala, vamos pensar em algumas estratégias, a gente está aqui. E eu e a Fabiana voltamos de Flor da Vida com a cabeça a mil. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí a gente volta no caminho de Franca até aqui e decide abrir uma frente parlamentar na cidade e ver quem apoia, se a gente tem mesmo realmente esse número de pessoas precisando da cannabis ou
precisando de educação sobre a cannabis, não só o óleo. A gente monta a associação, a frente parlamentar na cidade, e para nossa surpresa, diariamente começa a entrar pessoas no grupo, chegar pessoas. Quando eu procuro a Fabiana, a vereadora, e ela externa isso nas suas redes sociais, as pessoas que iam na minha casa, iam na minha clínica, no meu consultório, começam a ir na Câmara Municipal da cidade. Fabiana, você está produzindo óleo, eu quero óleo, porque ninguém sabia nada, as pessoas chegam desesperadas. Que nem no meu caso, foi o último, eu já não tinha mais o que fazer, foi o último recurso. Eu estou desesperado, eu não aguento mais viver, eu não quero mais viver. E aí foi quando eu procurei a maconha, e é assim que as pessoas são até hoje no Brasil. É o último acesso, é só quando, aquilo que o Caio França falou, não espere precisar para apoiar. Porque a hora que você está precisando é aquela coisa do desespero. E aí começa a chegar gente de tudo que é lugar na nossa frente parlamentar. E a gente decide. Aí é quando a Fabiana também me fala, Michael, tem um pessoal na Unesp, parece que eles estão estudando a maconha, quer conhecer a maconha. Eu não sei direito. Vamos procurar, parece que é um tal de professor André. E aí a gente procura o professor André. Ele prontamente abre as portas, recebe a gente muito bem também aqui na Unesp, tanto é que estamos aqui até agora, até hoje. E o André se junta com nós, e a gente faz, na frente parlamentar, a nossa primeira semana da cannabis na cidade. A gente começa educando a população, chamando atenção para que existe, como a gente pode ter o acesso, né, as 3 formas de acesso, seja o plantio, seja a compra por associações, ou seja, o mais inviável de todos, a compra em qualquer farmácia, que aí desde 2014 a gente consegue isso em qualquer farmácia, mas nesse preço inviável. O preço de um vidro de óleo de cannabis na farmácia, dependendo da marca, chega a ser maior do que o salário mínimo que o nosso governo fornece. Aí fica difícil, né? E aí a gente começa a educar essa turma, fizemos alguns cursos na Câmara Municipal, demos palestras, demos alguns cursos para os médicos do SUS aqui da cidade, para eles começarem a prescrever. E encurtando a história, Araraquara começa a distribuir cannabis antes mesmo do governo estadual nosso aqui do estado de São Paulo decretar que também tem interesse em distribuir. Então somos pioneiros aí. Agradeço a todos que acreditaram desde o início na nossa conquista aí. E aí, Araraquara hoje, estreitando laços, a gente tem aqui hoje a Cotecam, a gente está tentando trazer um braço da Flor da Vida para Araraquara, para suprir a demanda, porque a demanda é alta. Nos países que já foram, que tiveram a sua legislação, o mercado legal associado ao mercado ilegal não dá conta de produzir o que a sociedade pede. E essa, acho, uma breve introdução da minha história. Hoje eu estou aqui, hoje eu tenho uma dieta muito boa, sou um homem realizado por estar onde eu estou na sociedade. Desenvolvi um método, eu sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates há mais de 25 anos, desenvolvi um método que chama-se Office Pilates. A gente implanta Pilates dentro das empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, atuando em 3 setores, nos preventivos, nos tratamentos e até mesmo nas emergências que acabam ocorrendo. Tenho alguns livros publicados e agradeço demais a maconha, porque foi ela que me pôs de novo à vida, que me devolveu para o jogo. Me dando a felicidade, tirando as minhas dores, mostrando que existe um caminho. E ainda esse caminho ainda é muito árduo. A gente sofre extremamente preconceitos até hoje, de todas as formas. De eu estar simplesmente molhando as minhas plantas na frente de casa e passar um vizinho de carro e me oferecer algumas palavras que não são de carinho. Do mês passado, eu estar recebendo a polícia enquanto eu almoçava na minha casa, batendo na minha porta, invadindo a minha casa, mesmo com HC, senão não estaria aqui com vocês. Então o caminho é longo e árduo.
Mas a gente não vai desistir. É só uma planta. É só uma planta. Eu acredito que é uma prepotência muito grande do Homo sapiens julgar que tipo de planta deve existir nesse mundo que ele deseja. É só uma planta, a planta existe. A planta não foi criada em laboratório, como diversos cachorros que vocês têm em casa e com muitas patologias, mas vocês têm o cachorro e fica postando o cachorro criado em laboratório. Nada contra o cachorro, mas quem fez isso com o cachorro foi o Homo sapiens novamente. Para finalizar minha palavra, eu tenho mais um minuto aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, dizer o quão importante vocês foram e são para mim no dia de hoje. Eu sou um cara extremamente aberto, eu fico à disposição de vocês durante o evento todo aí. Estou aqui desde o primeiro dia, vou ficar até o último dia. O que vocês tiverem de dúvida e perguntas, podem me parar por aí, podem questionar. E o que eu tenho é só agradecer a vocês. Muito obrigado pela manhã e pela introdução que a gente teve. Até breve. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas. Me ouvem bem? Sim? Legal. Falar o que depois do Michael, né? Desse testemunho emocionante. Mas vamos lá. Eu preparei um materialzinho. Tá. Como é que eu mexo aqui? Ah, tá aqui e tá. Ok. Bom, me convidaram para falar do direito ao acesso ao cannabis via no interior de São Paulo, né? Araraquara, interior de São Paulo. Então eu escolhi o tema que eu tenho mais experiência para falar, onde a gente se sente à vontade de jogar, né? Para diminuir um pouco a ansiedade. Aliás, se o pesquisador de ontem estiver por aí, que eu gostei muito da linha de pesquisa que fala que dá para fumar antes de falar em público, eu me candidato aí, né? Tudo pela ciência, né? Que a gente não faz. Então vamos lá. Meu nome é Eric Torquato, sou advogado, trabalho há bastante tempo defendendo cultivadores, antes muito pela questão criminal, pós atuação do Estado, né, repressiva. Mas de uns tempos para cá, a consciência dos cultivadores, assim como o Michael, por exemplo, foram aumentando e eu passei a atuar no campo preventivo. Então, antecipando a repressão do Estado, de maneira a apresentar o cultivador diante do juiz criminal e pedir um habeas corpus preventivo para que as autoridades coautoras, no caso Polícia Militar, Civil e Federal, não interrompesse aquele cultivo, não apreendesse as plantas e, por fim, prendesse o cultivador. E essa atuação é por meio do habeas corpus preventivos. Então, a gente vai falar um pouco do habeas corpus preventivo, mas também do que justifica essa atuação preventiva da justiça. E, por fim, isso se reflete no nosso cenário, porque, veja, nada do que a gente está vivendo foi graças à iniciativa das agências reguladoras, das instituições médicas ou farmacêuticas. Tudo que a gente está vivendo no Brasil é fruto da luta dos pacientes com o apoio dos advogados e do Poder Judiciário, que impulsionou os avanços regulatórios. Veja, a gente rememorou aqui o período de 2013 e 2014, quando o Michael conhece o RCO. Nesse período eu já estava na faculdade, eu era um militante desde antes de entrar na faculdade. Aliás, eu entro na faculdade para fumar maconha, essa é a verdade. Depois eu conto um pouco da minha história. Mas, então, nesse período eu me lembro que a gente tinha a rede clandestina no Rio de Janeiro, os cultivadores recreativos, tentando aumentar um pouco o nosso campo, né, o nosso campo de apoio. A gente desenvolveu a estratégia de divulgar os potenciais terapêuticos da cannabis. E foi nessa que algumas mães de pacientes em condições severas tomaram conhecimento. Aí outras mães, com o privilégio que tinham, conseguiram importar clandestinamente. Outras ficaram sabendo do testemunho daquelas que conseguiram importar
e começaram a estudar como conseguir. Bom, a rede clandestina no Rio de Janeiro, eu acompanhei essa atuação, se juntou com um médico especialista em neurologia infantil e elegeu alguns pais de pacientes na clandestinidade para doar o óleo. Isso tem reportagem no Fantástico, depois pesquisar rede clandestina, cannabis, 2013, 2012, mais ou menos. A gente está falando um pouco mais de 10 anos. E aí esses cultivadores clandestinos dessa rede secreta separaram cada um uma planta do seu próprio cultivo para doar para esse médico, que por sua vez doaria para seus pacientes eleitos ali em situações severas. Bom, fato é que logo a notícia se espalhou, as crianças começaram a ficar boas e a demanda no judiciário começou a aparecer para que essas mães pudessem importar. E aí vem as primeiras resoluções da Anvisa, a 16 e a 66, 2014, 2015, autorizando a prescrição médica do canabidiol e, posteriormente, do THC. Então, veja, por força de decisão judicial, não foi fruto da academia, do avanço científico, apesar de vasto conhecimento teórico-científico a respeito do assunto. Mas até hoje, como a gente viu muitas palestras ontem, eles insistem em afirmar que não há evidência. Bom, não há evidência. Mas eu gostei da fala da professora de fitofármacos, né? Que ela fala, olha, talvez vocês não estejam procurando nas fontes de evidências mais corretas, né? Porque evidência há. Agora, o que vocês consideram como evidência é que talvez esteja um pouco limitado. E gostei muito dessa fala. E porque talvez também, e aí é nisso que a gente defende o habeas corpus, talvez também porque estejam querendo transformar o que é um remédio em medicamento. E aí talvez não vá dar certo realmente, porque a gente sabe que o remédio tem a sua forma própria, peculiar de atuação no organismo, e o medicamento, por sua vez, a sua forma própria peculiar, e daí as diferenças técnicas de categorizar a segurança entre um e outro. Mas, na medida que a medicina tenta encaixar o que é um remédio na fórmula de um medicamento, talvez vá encontrar falta de evidência realmente. E vice-versa, talvez também se confirme, mas aí não interessa, né? Foda-se. Bom, vamos lá. Previsão constitucional ao direito à saúde. Onde que a gente está? Aí, desculpa o palavrão, é porque eu tenho esse jeito mesmo, a gente está falando de maconha para a gente descontrair. Vamos lá. O terno é só a indumentária do ofício. O direito à saúde, pessoal, ele aparece primeiro como uma garantia fundamental, ou seja, aquilo que o Estado não tem nem opção de lhe garantir, é obrigação. É garantia fundamental. Mesmo que haja uma ruptura institucional, essa garantia precisa ser mantida. E ele está aqui no caput do artigo, que tem mais de 60 incisos. Mas ele entra no caput. Onde que ele entra? O direito à vida. Não existe vida sem saúde. É pressuposto para a manutenção da vida estar saudável. Então, o direito à vida está garantido aqui como um direito fundamental. Mas aí a gente tem depois os direitos humanos de segunda geração. Essa é uma discussão teórica que não vale a pena a gente destrinchar, mas está aqui o direito à saúde, são os direitos sociais. Também tem ali essa natureza jurídica de direitos, sabe, aqueles rígidos que vêm no começo da Constituição, que quase que orientam a nossa estrutura de sociedade. Então, ele entra como um direito, assim como o trabalho, a alimentação, o lazer, o esporte, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados. O direito à saúde está aqui, ó, dos direitos sociais, educação e saúde como bases da nossa sociedade. E, por sua vez, lá no campo da organização das obrigações do Estado, vem aqui o direito, mais uma vez, o direito à saúde é direito de todos. A saúde é direito e dever do Estado. Veja, é um mandamento constitucional. O Estado deve garantir a todos, enquanto indivíduos, destinatários desses direitos aqui, o direito à saúde. Bom, e aí a gente
começa a pensar, né? Legal, o direito à saúde, dever do Estado, direito de todos, constitucionalmente estabelecido na garantia fundamental e nos direitos sociais, como é que isso se efetiva na prática? E na prática, a gente sabe que a saúde, muitas das vezes, apesar de ser necessário uma visão holística, isso já foi falado muitas das vezes, ele se discute e se materializa na política de drogas, naquilo que é remédio, naquilo que é proibido, naquilo que não pode, naquilo que só a partir de 18 anos pode consumir, no que não pode fazer propaganda, enfim, toda uma medida de Estado que visa proteger, enquanto dever do Estado, a saúde, que é direito de todos. Então, a política de drogas, no Brasil, tem a legislação própria, que é a legislação federal 11.343 de 2006. Bom, essa legislação ela está dentro de uma visão de guerra às drogas globalizada. Ela está em 2006 aqui, mas ela vem desde 1972, 73, começa porque uma nova ordem mundial, depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, direciona o aparato bélico mundial, já acabou o inimigo, né, alemão e fascista, italiano e japonês. Pô, o que a gente vai fazer com esse monte de bomba? O que a gente vai fazer com esse monte de fuzil, metralhadora e granada? Vamos criar guerra, porque não podemos parar de vender armas. Então, o governo Nixon, nos Estados Unidos, elege a guerra às drogas como novo inimigo mundial e vem a Convenção de 1971 sobre substâncias psicotrópicas. O Brasil é signatário. É claro que não começou aí não, tá, pessoal? Se eu for falar de proibição da maconha, enfim, a gente remonta a 1830, Brasil, Pito do Pango, enfim, mas foi um salto histórico para chegar aqui. E essa convenção ela é internacionalizada pelo Brasil, ratificada pelo Brasil, através de decreto, e orienta a política nacional de repressão às drogas também. A nossa lei, portanto, no artigo 2º, menciona expressamente que fica proibido em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas, produzidas drogas, ressalvada as hipóteses de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, de 71, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico e religioso. Veja que, então, a proibição ela não é absoluta. Ela tem uma ressalva de hipótese de autorização legal ou regulamentar, como estabelece a Convenção, incluindo, inclusive, ritualístico e religioso. E aí o parágrafo único diz, para deixar bem claro, né, como se já não estivesse, pode a União autorizar o cultivo e o plantio, né, de cultura e a colheita de vegetais referidos no caput. Então, a União pode autorizar para garantir esses direitos que a Convenção de Viena excetua do rol de proibição absoluta. Bom, e a cannabis? Vamos lá na Convenção, vamos ver o que ela fala. A Convenção, no preâmbulo no direito é muito comum se linguajar, então a gente sabe o que é, mas o preâmbulo é quase que o resumo da ideia do que a lei vai falar. É um trechinho que vem antes da lei ali que resume a ideia. E o preâmbulo já diz: o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o alívio da dor e do sofrimento, e que medidas adequadas devem ser tomadas para garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins. Ou seja, o preâmbulo da convenção que institui a guerra às drogas no mundo excetua como indispensável para alívio da dor e do sofrimento os entorpecentes. Eles reconhecem que, olha, vamos combater peronomútil. O artigo 49, ele vai mais além, mais específico em relação a cannabis. Artigo 40, mas como a gente está num ambiente de regulação da guerra, aí aquela história de linguagem positiva eles esqueceram. Eles foram para a negativa mesmo, para algo bem pesado. O uso da maconha para fins que não sejam médicos ou científicos deverá cessar o mais cedo possível. Ou seja, a contrário senso,
O uso para fins médicos e científicos deve ser mantido. Porque o que deve cessar é o que não seja para esses fins. Então, há uma exceção aí à regra de proibição total da cannabis. E lembrando, a nossa legislação está de acordo com essa convenção. Portanto, o Brasil tem a obrigação de garantir a disponibilidade de entorpecentes. Porque a lei de drogas está regida à luz dessa convenção, e a convenção é taxativa no seu preâmbulo. Devem ser tomadas garantias de disponibilidade. Veja, não é que o Brasil esteja obrigado a permitir, ele é obrigado a criar meios para que esse direito seja efetivado, protegido e exercido pela população que necessita. E aí a gente volta na Constituição e a gente vê que, sim, no artigo 196, o Estado tem o dever, é direito de todos e dever do Estado. Ou seja, tudo isso se traduz numa grande e retumbante omissão do Estado em relação à maconha. E aqui focando na maconha. Desde 1971. Porque se focou muito na guerra, que a Convenção institui. É verdade. Mas esqueceu-se da parte boa da Convenção, que é proteger o uso médico, científico e religioso. Para quê? Né? Não dá dinheiro. Aí eles descobriram que dá, e agora estão tentando criar um jeito de controlar. E aí toda essa corrida do ouro verde que a gente está vivendo. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí o que temos de legislação a nível federal? A gente falou de convenção, né, internacional, Constituição, Lei Federal de Drogas, que é a lei específica sobre entorpecentes, mas em matéria de saúde, o que nós temos? A lei do SUS. E aqui viva o SUS, né? Que é motivo de orgulho nacional. O que temos na lei do SUS? As diretrizes de atuação do Estado, na efetivação desse direito enquanto direito de todos e dever do Estado. A universalização desse direito. E uma dessas diretrizes está aqui, ó, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral, enquanto direito à saúde. Isso é ouro na luta pelo direito de cultivar o próprio remédio. Isso é ouro. É ouro, 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 ouro. E eu usei isso aqui no teu processo, Marco. Por que eu usei? A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas guardem isso, autonomia. Autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral. E por que essa discussão é importante? Quem aqui já ouviu falar que a maconha é a opção terapêutica de última escolha do médico? Ou tem que ser refratária às outras doenças? Ou todos os tratamentos anteriores têm que ter falhado? Eu fico pensando quão sádico isso é. Porra, caralho, eu sei que temos um monte de remédio que faz mal, que vai causar efeito colateral, que o paciente vai sofrer e que em casos semelhantes não deu certo. E aí a última opção terapêutica é a cannabis, que na maioria das vezes funciona, mas vamos continuar fazendo o camarada sofrer. Até chegar lá. Falar assim, você passou as casinhas, você sofreu, agora toma aqui. Parece minha mãe. A minha mãe, antigamente, quando eu era criança, ela fazia chá de boldo, né, quando eu estava com dificuldade estomacal, enfim, intestinal. E aí, para me convencer a tomar o chá de boldo, depois ela me dava uma colher de mel. Então, primeiro eu tinha que sofrer, tomar o remédio amargo, para depois tomar uma colherzinha de mel. Nesse caso, valia a pena, porque eu precisava era do boldo. Mas aqui não, aqui as pessoas precisam da maconha. Para que dar o remédio amargo antes de dar a maconha? Dá a maconha como primeira opção terapêutica, fitoterápica, de baixo efeito colateral, de segurança relativamente alta, tudo isso que foi falado ontem, não é? Então, a autonomia das pessoas, por que isso é importante? Porque dentro desse conceito de diretrizes do SUS, dentro desse conceito de autonomia das pessoas, é direito, sim, do paciente vir e falar, olha, eu quero começar pela maconha.
Eu já vi, já li, e o médico também. Olha, eu conheço todo o protocolo médico exigido pelo CRM, porém, dentro da minha liberdade de cátedra, eu vou começar pela maconha e eu vou correr. A plaquinha levantou ali. Vamos lá, vamos para as decisões, porque o tema da minha palestra é direito à saúde no interior do Estado. Então, eu separei aqui, dentro dessa lógica, como o judiciário está interpretando esse direito à saúde nas ações de habeas corpus no interior do Estado. Justiça Federal Bauru 2020. Um dos primeiros habeas corpus que eu fiz na época da pandemia, aqui em São Paulo, no caso. Né? O caso era de uma menina de hidrocefalia, que tinha, né, é portadora de hidrocefalia, com muitas convulsões, e o pai me procurou e fomos lá. Né? Decisão liminar negada. Negada. No caso, é a Agência de Vigilância Sanitária, a autoridade competente. Os pacientes não possuem autorização da Anvisa para importar a semente, cultivo de cannabis. Do outro lado, observa-se que não é dado ao judiciário substituir a atuação de autoridade administrativa. Neste termo, indefiro a liminar. Ou seja, se a Anvisa, se o Estado não faz, quem sou eu, o judiciário, para fazer? Só que o que acontece, pessoal? Habeas corpus, será que eu tenho 5 minutinhos? Porque 2 não vai dar. Pode ser? Habeas corpus se justifica porque existe na figura do direito penal a excludente de licitude. Todo mundo já ouviu falar de legítima defesa. Você tem o direito de dar 2 tiros na cabeça do camarada se ele estiver atentando contra a sua vida. Você não pode cultivar uma planta porque você está em perigo de saúde? Claro que pode. Legítima defesa. De igual maneira, só que ninguém morreu. Né? Só a planta no final do ciclo. Né? Mas aí já isso é natural. Mas, enfim, é nesse ponto que a gente justifica. Olha, a pessoa está cometendo algo que é formalmente típico, formalmente criminalizado? Sim, está lá, cultivar, né? Tá na lei de drogas, que é proibido, sem autorização. Ok, formalmente ela cometeu um ilícito. Mas imaterialmente, o direito de alguma maneira prevê uma brecha, como no popular, né, se fala, o direito prevê uma brecha para esse cultivo? Prevê o estado de necessidade e a legítima defesa. Do quê? Da própria saúde, claro. Estado de necessidade, a pessoa está doente, o filho está convulsionando, não está conseguindo comer, dormir, enfim. Então, aí eu embarguei a decisão. Ô, excelência, peraí, tudo bem, você negou, mas como assim, né? Agora, os policiais estão sabendo desse cultivo. Ele antes era clandestino. E a gente pode recorrer. Aí a senhora nega e avisa os policiais que está negando, mas eu vou recorrer. E se a polícia for lá prender esse pai, tomar o remédio dessa criança, está numa situação arriscada. Aí a juíza lembra da autonomia, mas só que lembrou errado, né? Acho que ela não entendeu muito bem. E aí ela fala, olha, a míngua de autorização da autoridade sanitária competente, incabível à expedição de salvo-conduto para que os pacientes importem semente, acaso os pacientes tenham praticado as referidas condutas, ou fizeram ou fazem por sua conta e risco. Intime-se. Intime-se quem? A polícia. Ó, tá falando que tá cultivando, mas é problema deles. Eu já neguei. E aí, as autoridades coautoras não têm opção, não. Ela tem dever de agir. Ela não tem escolha de eu vou agir ou não. Ela deve agir. Todas as decisões que eu vou mostrar aqui, pessoal, são negativas, porém a gente reverteu rapidamente em recurso, então as pessoas estão tranquilas, estão cultivando, estão bem. Tá? Mas foi isso que aconteceu. Num casal pobre, do interior do estado, em Bauru, com a criança com hidrocefalia, convulsionando. A juíza falou, problema é de vocês. Não mandei, ninguém mandou, a Anvisa não autorizou. Outra aqui, Araraquara, rapidamente, né? Araraquara. O Maicon conhece bem essa juíza. Araraquara, decisão liminar. Negada, reputo que não há urgência para análise do pedido. Olha isso. Quem aqui se imagina cultivando, por acaso não cultive,
pode imaginar o terror psicológico que o estado de guerra às drogas impõe sobre o pensamento dos pacientes, que a todo momento estão sujeitos a uma visita policial e a juíza diz que não há urgência para analisar o pedido, afinal de contas, é tranquilo cultivar maconha no Brasil, né? Tranquilo, 2022, Bolsonaro bombando, tranquilinho, cultivar maconha no Brasil. MPF, pela concessão, ufa, ó, o Ministério Público do nosso lado, né? Pela concessão da ordem, pelo prazo de 1 ano, suficiente para que o paciente obtenha autorizações da Anvisa. Isso aqui ele inventou, eu não rolei nada na inicial, não falei nada disso. Eu falei que a Anvisa é omissa em regulamentar as autorizações. Mas aí o Ministério Público me deu 1 ano. Ele confia em mim, né? Falou, advogado é bom, ele vai conseguir. Em 1 ano ele consegue essa autorização. Beleza, saiu o habeas corpus, mas a gente, pelo prazo de 1 ano, a gente teve que recorrer e depois se tornou definitivo. Mas é para ver a timidez da proteção jurídica. Muito tímida, pequena o Poder Judiciário. Como assim o Poder Judiciário não pode suprir uma omissão do Estado? Um direito que está na Convenção, na Constituição, na lei do SUS. E aí o Judiciário fala assim, não sei. Não sei se eu devo, não sei se eu tenho poder para isso. Claro que tem. Você é quem erra por último, né? Essa história toda de república que a gente inventou. Justiça Federal Ribeirão Preto. Tá acabando, tá, pessoal? Tá acabando. Justiça Federal de Ribeirão Preto. Isso aqui é precisa tomar CBD para. Não é possível. Não é possível. Vamos lá. MPF. O MPF começa fazendo a obra de arte e a juíza complementa. É uma obra com autoria. Ante o exposto, opino pelo deferimento parcial da ordem. Aqui a gente começa a ficar feliz quando começa a ler. Pô, tá dando alguma coisa, né? A gente não está saindo no zero. A fim de garantir salvo-conduto para importar a semente, uma vez que tal conduta é atípica. Pô, se é atípica, não precisa de salvo-conduto. Tu tem habeas corpus para andar na rua, mas não é proibido? Por quê? Não estou com risco de ser preso por andar na rua? É atípico. Então é isso. Protege ele para importar semente, mas isso aí já era atípico. Uma vez que tal conduta não é punível, né, que é atípica, contudo, aí é a cereja. Denegar a ordem, quanto à possibilidade de semeadura, cultivo, colheita e processamento pelas razões acima listadas. Ou seja, bonzinho, né, esse promotor? Entendi, você está com uma doença terrível, aí está sofrendo demais, precisa da maconha, eu deixo você importar semente, mas pode cultivar não. Não, cultivar é demais. Se vira com a semente. Vai comer semente. Não, enfim. E ele fala, é atípico porque não tem princípio ativo. É atípico, porque aqui está um trecho, né? Conforme o acima exposto. Ele fala, não, ele mostra que estudou. Não, semente não tem princípio ativo nenhum. Por isso que é atípico. Deixa ele importar. Mas a pessoa precisa do remédio, né? Que é o princípio ativo. Então você não pode cultivar nem colher, ou seja, ficar olhando o bolo, mas não pode mexer nele, né? Com fome. É isso. Aí vem a sentença. Concedo parcialmente a ordem, apenas no que se refere à conduta de importar semente, desde que em pequena quantidade. Nem comer dá, né? Desde que em pequena quantidade. Indefiro em relação à possibilidade de semeadura, cultivo, colheita e processamento da semente. Noticiada a potencial prática da conduta delitiva, olha só a maldade, porque a gente informa no habeas corpus que a pessoa já está cultivando, já está correndo risco, já está ali preparando o remédio, ficou boa, o médico atestou que melhorou, que não pode ficar sem aquilo, sabe? Não é só uma receita e peço habeas corpus, não. É receita, é laudo médico, é laudo observacional, é exame de imagem. Olha como convulsionava, olha aqui o histórico de convulsões diárias, olha o gráfico aqui agora, olha as reações sinápticas, como equilibraram, está tudo perfeito, só protege ela para ela continuar, por favor. Não. Noticiada a potencial prática da conduta delitiva, cabe aos órgãos de persecução criminal a adoção de medidas cabíveis, respeitadas as garantias fundamentais do cidadão. Isso é sacanagem, né? Respeitadas as garantias. Tipo assim, olha, bate, mas não na cara. Tipo isso. Que aí é humilhar o indivíduo.
E isso foi uma decisão em sentença em Ribeirão Preto 2022. Obviamente, todas elas, nenhuma geraram efeito negativo, porque são tão absurdas que rapidamente a gente reverteu, porque ainda existem juízes em Brasília, né, no tribunal. Bom, aqui é outra história também que apareceu muito nas decisões do interior. Isso aqui, pessoal, tem a última de Bauru foi mês passado, igual. Foi 2020 aquela que eu mostrei. A última de Bauru mês passado igual, não mudou nada. Quando a gente pensa que está avançando, tá, o que a gente tem ainda de pedra para quebrar. Vamos lá, Piracicaba 2022, para acelerar. Também não é possível firmar convicção nos autos de que a produção doméstica e artesanal do medicamento não colocaria em risco a saúde própria do paciente. O Michael me lembrou aqui, né, o que tem acontecido na jurisprudência, muito também por culpa de colega de vocês, da farmácia. E aí, desculpa, é verdade, assim como tem colegas que não nos traz orgulho no direito, na farmácia também tem. Foram lá no tribunal defender a ineficácia do óleo artesanal, a impossibilidade de se dividir entre CBD e THC artesanalmente, e por conta disso, alarmou-se, né, com um discurso moralista de pânico, que havia um alto risco para os pacientes na feitura artesanal dos remédios. E aí aqui aparece isso também. Isso tem se replicado bastante. Porque, infelizmente, o outro lado geralmente é mais organizado que a gente. Eles vão no judiciário, eles vão nos políticos, eles vão na imprensa, eles vão nas igrejas. A gente, às vezes, fica falando só para convertido. E aí, a sentença diz que perdeu o objeto do habeas corpus porque tem a lei estadual do SUS, no caso de São Paulo, que distribui cannabis para pacientes. Só que aqui eu destaquei a CID dessa paciente. Meningioma, cefaleia, do retroorbitária, que é uma inflamação crônica, e eu acho que um câncer também na região das pálpebras, e perda de acuidade visual, transtorno de ansiedade generalizada e insônia. Nenhuma delas está prevista no decreto estadual que regulamenta a distribuição de cannabis no SUS, no estado de São Paulo. Mas a juíza, ou o juiz, não lembro, nega o habeas corpus e fala que não, agora está regulamentado aqui, está tudo certo, não precisa nem cultivar, porque o estado dá. Sabia, não é que estava enganado não, sabia que não se aplicava. Mas escolhe qualquer desculpa para negar. Essa é a verdade. Escolhe-se qualquer desculpa para negar. Pessoal, aqui uma reflexão. Enquanto plantar o próprio remédio não for um direito de todos, haverá necessidade de lutar. A gente está falando de um remédio. Muito tem se falado de medicamento, mas o direito ao remédio é ancestral, é muito anterior à tecnologia de transformar substâncias disponíveis na natureza em medicamentos. Então, negar nessa altura do campeonato a aplicabilidade do uso de remédios, né? E aí temos RDC da Anvisa, que protege a feitura artesanal de extratos essenciais de uso tradicional. Temos um RDC para proteger essa tecnologia de extração artesanal. E temos uma outra RDC também que diz que fitoterápicos de uso tradicional está isento de notificação e registro. Então, é uma protegendo as tecnologias que as populações, os povos originários, a conhecida popular detêm da extração artesanal de fitoterápicos. E, por outro lado, uma outra RDC que exclui da necessidade de cadastro, de autorização, de controle, de registro, o produto obtido a partir dessas práticas, de fitoterápicos de uso tradicional. Então, por isso que a gente tem que lutar para que a planta seja vista como remédio também,
Nada contra quem pesquisa queira transformar em medicamento. Tomara que consiga, a gente torce por isso. Mas isso não exclui o fato dela também servir como uso enquanto remédio. Aqui são os meus contatos. Muito obrigado, pessoal.